Esse canal tem o apoio da Twizy Travel. Quer fazer intercâmbio? Entre em contato hoje mesmo. Mencione que assistiu esse vídeo e ganhe um desconto especial no seu pacote de intercâmbio. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje vocês vão estar assistindo esse vídeo praticamente em tempo real. Eu tô gravando o vídeo agora, segunda-feira à tarde, já vou editar e subir pra vocês. Então vai ser muito rápido, entendeu? Porque sem tempo, irmão. Hoje tá muito corrido, então eu vou ter que gravar o vídeo rapidinho aqui e já subir pra vocês, pra não faltar, né, com vídeos nesse especial que a gente tá tendo do dia 5 de junho até o dia 5 de julho, com vídeos todos os dias da semana. Né, Link? E se vocês estiverem ouvindo barulho de chuva é porque está chovendo e eu tô gravando aqui da minha varanda, inclusive, Inclusive, hoje tá fazendo um dia bem gostosinho, tá tipo 12 graus e chuva, que é um clima que eu gosto bastante, tô até de moletom porque eu amo esse clima. Sem mais enrolações, o vídeo de hoje é pra contar pra vocês uma novidade, dar algumas atualizações da saga do aluguel da casa. E algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando, né, depois do último vídeo que eu postei, do último vlog que eu postei, em relação à casa que a gente queria alugar, que a gente não sabia se ia dar certo, se a gente ia conseguir contato com a pessoa ou não. Temos passarinhos agora também, os passarinhos na chuva não tô entendendo, mas tudo bem. E no fim das contas deu tudo certo, a gente conseguiu alugar a casa que a gente queria, que foi a casa que a gente mais gostou, que é novinha, acabou de construir, então assim, muito legal, uma casa que fica num condomínio. Então a gente tá bem animado pra mudança. Algumas pessoas fizeram perguntas específicas sobre a mudança, sobre a casa nova, então eu vou responder algumas agora. E vou passar também pra vocês algumas dicas pra você também que vai procurar apartamento ou casa pra alugar aqui no Canadá. Começando então, falando um pouquinho sobre a casa que a gente alugou. Por enquanto não tenho imagens dela por dentro, porque a gente só conseguiu visitar uma casa que tem a mesma planta, né? Fica no mesmo condomínio, tem a mesma planta, mas não é a que a gente vai alugar. Porque o dono, né, das casas, na verdade, é um indiano, ele comprou várias casas dentro do condomínio para alugar. Então ele tá comprando como investimento mesmo. E ele ainda não recebeu as chaves, ele só vai receber as chaves no dia 10 do mês que vem. Então a gente ainda nem conseguiu entrar, na verdade, na casa. A gente visitou uma outra que tem a mesma planta, mas o dono tava lá, então eu não quis filmar pra vocês, porque eu achei que ia ficar meio chato filmar com a pessoa lá. A gente perguntou então quando a gente se muda no dia 15 do mês que vem, então ainda tem bastante tempo até lá. Na verdade a gente vai ficar 2 semanas com os dois aluguéis, né, esse apartamento e a casa, porque o aluguel aqui termina no dia 1 de agosto. Então a gente tem esse período de 15 de julho a 1 de agosto que a gente vai estar com os dois aluguéis, assim, digamos. Então a gente vai conseguir levar as coisas com calma, não vai precisar fazer a mudança toda no mesmo dia, que é super cansativo. Muita gente perguntou também onde é que fica a casa nova. Ela fica em Surrey. Surrey é a cidade ao lado aqui da cidade que a gente mora. Então em relação à localização é um pouco mais bem localizado, mas não é assim super no meio da civilização. Porém a gente pesou um pouco a questão de ter a casa por o preço que a gente pagaria num apartamento mais próximo de Vancouver. Ficou muito animado com a ideia de mudar para uma casa e em relação à localização, assim, por conta do preço, Surrey seria uma das melhores regiões pra gente encontrar o que a gente tava procurando. Também perguntaram quanto custa o aluguel da casa, custa 2.500, aqui a gente paga 2.400, então é $100 a mais por uma casa. E é uma casa que tem bastante espaço, tem 3 quartos, tem a garagem embaixo que é enorme, eu nem sei o que eu vou fazer com aquela garagem, porque tem muito espaço naquela garagem. Então a gente tá bem animado. Também perguntaram se tem metrô por perto, né? Porque eu falei pra vocês que uma das coisas que mais me incomodava aqui em Langley é que a gente tá muito longe, né? Muito difícil acesso. E tem metrô, ele não fica super perto, mas ele fica bem mais perto do que aqui. Lá a gente tá mais ou menos uns 5 minutos de carro da estação de metrô e aqui a gente tá meia hora. Então a gente tá bem mais perto do metrô. A pé ainda é um pouquinho longe, mas tem um ônibus que passa tipo na frente do condomínio e vai até o metrô. E lá a gente também tá perto de um shopping muito grande que tem em Surrey. Inclusive eu acho que é um dos maiores shoppings que tem aqui na região. Que tem todas as lojas, então tem Sephora, tem a loja da Disney, tem várias lojas legais naquele shopping que não tem aqui, então a gente também tá mais, com mais acesso a esse tipo de coisa do que onde a gente mora hoje. Outra coisa que muita gente pergunta também é quando vai ter tour, e só então, infelizmente, no dia 15 do mês que vem que a gente vai pegar a chave, então o tour só vai entrar provavelmente no canal lá pro final do mês que vem, vai demorar um pouquinho, mas vai ter vídeos da mudança, enfim, vocês vão acompanhar toda essa treta aí. E é legal que a gente vai ter tempo, né, de arrumar tudo, então a gente tem 1 mês e meio praticamente pra arrumar todas as nossas coisas, deixar tudo organizado, colocar as coisas nas caixas e levar com calma pra lá.
E agora falando sobre algumas dicas, então eu vou passar para vocês 10 dicas sobre aluguel aqui no Canadá. Começando sobre por onde procurar apartamento e casa para alugar. Então tem alguns sites, mas eu vou falar aqui para vocês 4 que são os que eu mais utilizei nessa busca, que são o Kijiji, o Craigslist, o Padmapper e o Rentfaster. Então eu vou deixar esses 4 sites aqui na descrição para vocês conferirem. O site que a gente achou para encontrar essa casa foi o Craigslist, que é um site horroroso, mas tem bastante anúncio de casa lá. Tem só que ficar esperto que tem muito golpe, tá? Então tem que ficar esperto para ver se não é golpe o anúncio. Se tiver alguma coisa assim muito maravilhosa, com um preço muito barato, desconfie. Primeira dica é, seja proativo. O mercado aqui imobiliário, ele é muito concorrido. Então você olha uma casa, no dia seguinte ela já tá alugada. É muito rápido mesmo. Então, se você gostou de alguma coisa, se você viu uma coisa que, né, é o que você está procurando, não manda só mensagem, e-mail, né? Vê ali no anúncio que a pessoa fez, se tem um telefone e já liga, já pede para ver, já tenta ser o mais proativo possível, porque como tem muita gente procurando, normalmente as pessoas que estão alugando, seja uma empresa, seja o proprietário, eles não vão ficar correndo atrás de você, entendeu? É você que tem que correr atrás deles, e então quanto mais proativo você for, mais chances você tem de conseguir ali o aluguel. Se você mandar só e-mail e ali no anúncio da pessoa tiver um telefone, você já vai ficar pro final da fila, porque aqui eles adoram falar no telefone, entendeu? Eles dão preferência pra quem gosta de ligar. Vou ter que pegar meu celular aqui e usar de microfone, porque temos um caminhão de lixo passando e eu vou tentar deixar o áudio o melhor possível. Próxima dica é focada mais aqui em Vancouver, mas se você estiver em Toronto também serve, que é tente procurar o máximo possível casas que fiquem próximas das estações de metrô, né? Que aqui é o SkyTrain. Eu acho que é meio óbvio falar que quanto mais próximo do metrô você tiver, mais facilidade você vai ter em acessar as coisas, mas realmente faz muita diferença quando você tá falando de um lugar frio, certo? Estamos falando de Canadá. Então, às vezes você pensa, eu vou pegar essa casa aqui, porque daí eu só pegar um ônibus e aí eu já tô na estação de metrô. Lembre-se que você vai ter que pegar esse ônibus, se você estiver em Toronto, por exemplo, com menos 30. E aí você vai ficar no ponto de ônibus, que é aberto, tá? Esperando, passando frio. Então, quanto mais próximo do metrô você tiver, menos você vai ter que passar por esse sacrifício aí de passar frio esperando ônibus, ou aqui em Vancouver chuva, né, chove pra caramba. E os pontos de ônibus aqui não são que nem aqueles do Brasil, que tem tipo um telhadinho assim, uma casinha. Normalmente é só um ponto mesmo, e aí você fica ali exposto na chuva. Então, no meu caso, como eu trabalho em casa e eu só vou usar o ônibus pra pegar o metrô quando eu quiser ir no shopping ou fazer algum passeio, não tem problema nenhum. Mas para quem trabalha fora ou vai fazer, né, college, vai estudar, vai ficar saindo todos os dias, faz muita diferença. Outra coisa para você considerar quando você estiver alugando um apartamento ou uma casa aqui no Canadá é confirmar se as utilities estão inclusas no preço, né? E o que são as utilities? São as contas. Então, se as contas não estiverem inclusas, e quando a gente diz contas, a gente quer dizer conta de energia elétrica normalmente, porque a conta de água normalmente já é inclusa de qualquer jeito, a gente não paga água aqui. Então, quando não está incluso as contas, né, no seu aluguel, você precisa confirmar com a pessoa, né, com quem você está alugando, qual é o tipo de aquecimento daquela casa ou daquele apartamento. Aqui normalmente tem 2 tipos principais de aquecimento, o elétrico e a água. Quando é por água, ele normalmente você nem paga por ele vem no seu aluguel direto, porque a conta de água a gente não paga. Mas quando ele é elétrico, ele vem na sua conta de luz. Então, se a conta de luz não está inclusa, significa que em meses muito frios você pode gastar até $500 de energia elétrica, porque o seu aquecimento depende da sua energia elétrica. Então, para vocês terem ideia, aqui nesse apartamento que a gente está morando, o aquecimento é elétrico. E enquanto no verão a gente gasta $50, $40 de energia elétrica, no inverno a gente chegou a gastar 200. Então, só para vocês terem uma ideia, que é realmente bem caro o aquecimento elétrico. E você precisa ter isso em mente, porque às vezes você vai ver um aluguel mais barato, e aí quando você vai ver, o aquecimento não está incluso e é elétrico, então essa diferença vai vir depois nas suas contas. Quarta dica que eu acho extremamente importante é para você prestar atenção se o apartamento que você está alugando tem a lavanderia dentro do apartamento, ou seja, se você tem máquina de lavar e secar dentro do apartamento. Em vários prédios aqui, isso não é comum, né? Principalmente os prédios mais antigos. O comum é que tenha assim, uma lavanderia comunitária no prédio, e eu acho isso horrível, é uma coisa que eu não consigo imaginar, ter que ficar descendo com a roupa para lavar, usar a máquina que todo mundo usa, não gosto dessa ideia. Ou se não tiver no seu prédio, você ainda vai ter que sair do prédio e ir até uma lavanderia, aquelas que você põe moedinha, sabe, para lavar sua roupa. Então, isso é muito importante você confirmar quando você estiver alugando se tem máquina de lavar e secar dentro do apartamento.
Quinta dica é a questão dos apartamentos pet friendly. Então aqui a maioria dos apartamentos não é pet friendly, ou seja, não aceita cachorro. E mesmo aqueles que aceitam normalmente tem restrição. Então é um cachorro pequeno, né? Então isso é a mesma coisa para gato. Então é uma coisa bem chatinha, mas eu já dou essa dica para vocês se prepararem para passar nervoso. Porque a maioria dos apartamentos não vai aceitar a sua aplicação com o cachorro. Então, o melhor que você faz, na verdade, é quando estiver fazendo buscas, já filtrar para mostrar só os lugares que forem pet friendly. E aí, mesmo nos lugares que forem pet friendly, presta atenção se não tem limitações, né? Só um cachorro ou um cachorro pequeno, para você já nem entrar em contato com os lugares que fala que não aceita, porque é perder tempo, passar nervoso à toa, né? Então, vai limitar muito as suas opções, então já não vai se apaixonando por aquele apartamento que você viu as fotos maravilhoso antes de confirmar se ele é pet friendly. Sexta dica é uma coisa que eu não sabia e que eu achei muito diferente. Aqui no Canadá, se você tem filhos e você tem filhos acima de 5 anos e cada um é de um sexo diferente, você tem que alugar uma casa que tenha um quarto para cada um. Então é meio que uma lei que eles não podem dividir o mesmo quarto. Então, se você tem um menino e uma menina, você vai ter que alugar uma casa de 3 quartos. Um para você, um para menino, um para menina. Isso para crianças acima de 5 anos. Se forem 2 meninas ou 2 meninos, eles podem dividir o mesmo quarto. Então, você poderia alugar um apartamento de 2 quartos. Tem meio que umas regulamentações aí de ocupação das casas e uma delas é essa. Que se você tem 2 filhos de sexos diferentes, acima dos 5 anos, cada um precisa ter um quarto para si. Sétima dica é que aqui os contratos são sempre de 1 ano, então o comum é que seja de 1 ano. É muito difícil achar contratos menores, às vezes a gente tem alunos que estão vindo fazer 6 meses e eles gostariam de alugar algo para eles, mas contrato de 6 meses aqui é bem complicado, normalmente é só acima de 1 ano mesmo. E aqui também não se paga IPTU nem condomínio. Muita gente às vezes pergunta isso, mas não se paga nem IPTU nem condomínio. Normalmente essas coisas estão inclusas no aluguel. Muito raramente você vai ter um custo extra do seu aluguel, a não ser que seja algo muito específico de algum prédio, mas normalmente não tem esse custo extra. Próxima dica que você precisa prestar atenção é vaga de garagem. Então aqui em Vancouver, por exemplo, a maioria dos prédios não inclui a garagem no preço do aluguel, então a garagem você paga à parte. Nesse prédio aqui a gente paga a parte, no prédio que a gente morava antes também. E quando você está, por exemplo, mais próximo de Downtown Vancouver, esse custo extra, né, do estacionamento pode ser de até $200 a mais por mês, dependendo da localização, dependendo do prédio. Então é uma coisa para você prestar atenção, que às vezes você ali no calor do momento gostou do apartamento, assinou o contrato, e aí só depois você percebe que tem aí $200 a mais de estacionamento que você vai ter que pagar porque não está incluso. Aqui em Vancouver, pelo menos, é muito comum não estar incluso, mas eu não sei dizer das outras províncias. Nona dica são as referências. Então aqui, quando você vai alugar, você tem que enviar referências de pessoas que o seu, seja a empresa ou seja o dono, o proprietário, eles vão ligar para suas referências e perguntar de você. E aí, para quem acabou de chegar, não tem ainda referências, acaba sendo um pouco complicado. Às vezes as pessoas colocam contato, por exemplo, do agente de intercâmbio, etc. Mas não se esqueçam, por favor, de entrar em contato com essas pessoas e avisar. Ou eu posso colocar o seu contato como referência para o meu aluguel, etc., porque é um pouco deselegante colocar o contato das pessoas sem elas saberem. Última dica é uma coisa que a gente fez para alugar o nosso primeiro apartamento. Como a gente não tinha nenhum tipo de... A gente não tinha nada no Canadá, né? A gente alugou estando fora do Canadá. A gente precisava comprovar fundos, né? A gente ainda não tinha como comprovar um salário aqui, nem nada disso. Isso é uma coisa que eles pedem, né? Para ver qual é o seu salário, quanto você ganha, para ver se faz sentido, né? O valor do aluguel que você vai pagar com o seu salário. E como a gente não tinha nada aqui, a gente mandou extratos do Brasil, né? Então, extratos da nossa conta no Brasil, de quanto tem na conta, convertendo para dólar, né? A gente deixou o arquivo todo certinho, mostrando exatamente quanto tinha em real, quanto era em dólar, para meio que dar uma segurança para a pessoa que está alugando para você, que você tem como pagar o aluguel, mesmo se você não arrumar um emprego rápido aqui, enfim. Então, ter esses extratos do Brasil traduzidos para o inglês, né? E já com os valores ali estimados, quanto que né, em dólar, etc., é bem importante quando você ainda não tem um emprego aqui, não tem como comprovar a renda aqui. Bom, gente, essas são então algumas dicas sobre aluguel aqui no Canadá. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer mais vídeos sobre esse tema. Posso falar talvez de termos que vocês vão ver quando estiverem alugando casa, que significam coisas diferentes. Quais são os tipos de aluguel que tem aqui, né? Tem diferença entre casa, townhouse,
basement, enfim, tem vários termos aí que a gente não tá acostumado. Se vocês quiserem, eu posso fazer depois um vídeo, tipo um guia nesse sentido. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da novidade, que em breve a gente vai se mudar então pra essa casa. Sei que quem gosta de acompanhar a gente vai ficar feliz de saber. E a gente se vê amanhã no vídeo, mais ou menos esse mesmo horário aqui no canal.